Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma diz que todos têm direito de criticar, inclusive Lula. Pesquisa Datafolha mostra que de 2 em cada 3 brasileiros são contra a reeleição. Justiça bloqueia os bens de mais um auditor fiscal envolvido na máfia do ISS. Médicos residentes cruzam os braços e agravam ainda mais a situação do Hospital São Paulo. Onda de calor no Paquistão já matou mais de 700 pessoas. Os médicos residentes do Hospital São Paulo entram em greve. O Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, passa por uma grave crise financeira. Outros servidores da instituição já estão de braços cruzados desde o início do mês. Só urgência e emergência. O cartaz avisa que o atendimento está restrito e, por isso, a maioria que esteve hoje no Hospital São Paulo, na Vila Mariana, precisou dar meia volta. Mas quem conseguiu o atendimento também não estava muito feliz, não. A dona Lindinalva, por exemplo, caiu, bateu a cabeça, machucou os olhos e não conseguia trabalhar. Chegou aqui às 6h40 da manhã. Só saiu depois das 4 da tarde, quase 10 horas de espera. Eu me envergonho por eles não prestarem atenção nas nossas necessidades mínimas, né? Na porta do Hospital Escola, os médicos residentes tentavam explicar o motivo da paralisação que começou nesta terça-feira. Na sexta passada, o Hospital São Paulo já tinha cancelado cirurgias eletivas e só retomou os procedimentos depois que o governo do estado repassou uma verba extra à instituição de 3 milhões de reais. No mesmo dia, a produção do Jornal da Gazeta flagrou com o celular pacientes acomodados em poltronas e macas espalhadas pelos corredores. A situação continuava a mesma hoje. Além dos médicos residentes, os enfermeiros e auxiliares já estavam em greve para pedir reajuste salarial de 27%. A situação é bastante grave, paralisação, superlotação e ainda dívidas que ultrapassam 90 milhões de reais. O governo federal diz que não cortou verbas e que enviou 6 milhões de reais aqui para o Hospital São Paulo. Mas quem trabalha aqui diz que esse dinheiro não resolve muita coisa, não é suficiente para garantir o atendimento à população por muito tempo. Mensalmente o hospital fecha com 2,5 a 3 milhões em déficit todo mês. Então a gente acha que 6 milhões ele apaga o incêndio por 1,5 mês, talvez um pouco mais que isso. O Hospital São Paulo atende pelo Sistema Único de Saúde, mas de acordo com o Ministério da Saúde, é mantido com recursos federais, estaduais e também municipais. Aqui na Unifesp são 1.100 médicos residentes, 30% deles continuam trabalhando. A greve é por tempo indeterminado. A gente não aprende corretamente, a gente não consegue atender o doente de maneira adequada. Em nota, a direção do Hospital São Paulo diz que recebeu as reivindicações dos residentes e que trabalha para que elas sejam atendidas. A instituição afirma ainda que está se esforçando para manter o atendimento à população e que, se houver necessidade, reforçará a equipe médica. A Justiça bloqueou os bens de mais um auditor fiscal acusado de integrar a máfia do ISS. José Rodrigo de Freitas é investigado por enriquecimento ilícito. O prefeito Fernando Haddad falou hoje sobre este caso de corrupção que pode ter causado prejuízo de até 500 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito Fernando Haddad participou da abertura do curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o PNLD. Como o assunto era corrupção, Haddad fez um balanço sobre o caso da máfia do Imposto sobre Serviços, o ISS. A operação que revelou o escândalo em 2013 foi encabeçada pela Controladoria Geral do Município e pelo Ministério Público. Provou que alguns auditores fiscais da prefeitura cobravam propina de empresas e, em troca, davam desconto na cobrança do ISS. Segundo o prefeito, 50 auditores fiscais estão sendo investigados, suspeitos de participação na máfia, que teria causado prejuízo aos cofres públicos de até 500 milhões de reais. Se nós levarmos em consideração os 200 milhões de reais de autos de infração já aplicados às empresas, e dentre os quais 50 milhões já recolhidos aos cofres públicos, nós vamos ver que nós estamos no bom caminho de recuperar praticamente todo o prejuízo causado pela máfia do ISS. Na última quarta-feira, o ex-auditor fiscal e delator da operação, Luiz Alexandre Cardoso,
foi preso pela segunda vez ao receber um pacote com R$70 mil. Ele teria extorquido outro auditor fiscal investigado e prometido dar um depoimento favorável sobre esse auditor em troca de propina. Mas a Justiça entendeu que não ficou claro o crime de extorsão, já que Luiz Alexandre foi pego recebendo dinheiro e não cobrando. Por isso, o ex-auditor foi solto. Mas nós já entramos com um pedido de prisão preventiva, né? Ou seja, fora do flagrante. Estamos aguardando uma manifestação do juiz. Porque, na verdade, essa pessoa solta, ela está comprometendo as investigações. Foi também a investigação em torno da máfia do ISS que levou o Ministério Público e a Controladoria a José Rodrigo de Freitas, conhecido como o Rei dos Fiscais, devido ao tamanho de seu patrimônio, de mais de R$68 milhões, entre imóveis, aluguéis e veículos. Ele está sendo investigado por enriquecimento ilícito e teve todos os bens bloqueados. Por telefone, o advogado Márcio Sayeg, que defende o auditor José Rodrigo de Freitas, disse que vai recorrer da decisão. Pesquisa da Datafolha mostra que 2 em cada 3 brasileiros são favoráveis ao fim da reeleição para a presidência da República. O levantamento aponta que 67% dos entrevistados são contrários à reeleição para a presidência da República. Já 30% são favoráveis. O índice é o oposto do que foi registrado há 10 anos, quando 65% apoiavam a reeleição e 33% eram contrários. A extinção do mecanismo já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em meio ao projeto para a reforma política, mas ainda precisa ser votado mais uma vez pelos parlamentares e depois seguirá para a votação no Senado. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre o fim do voto obrigatório. Pelo levantamento, 66% disseram ser a favor, 32% são contra. O levantamento foi feito entre quarta e quinta-feira da semana passada. O Instituto ouviu 2.840 pessoas em 174 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O presidente Dilma Rousseff diz que Lula tem o direito de criticar, mas não entra em detalhes sobre o conteúdo das recentes críticas feitas por ele ao PT e ao governo. Dilma participou da comemoração do Dia Olímpico no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Ao lado do governador Luiz Fernando Pezão, do prefeito Eduardo Paes e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, Dilma assistiu a apresentações de equipes de salto ornamental e nado sincronizado. Durante o encontro, foi apresentada a onça pintada Ginga, mascote do time de atletas brasileiros na Olimpíada do ano que vem. Dilma anunciou a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, como nova presidente do Conselho Público Olímpico. Ela deve supervisionar todas as ações dos governos municipal, estadual e federal. Após a cerimônia, Dilma comentou rapidamente as declarações do ex-presidente Lula sobre o PT e o atual governo. Ontem, Lula disse que o partido perdeu a utopia e só pensa em cargos, nas eleições e no poder. Eu acho que todo mundo tem direito de criticar, mais ainda o presidente Lula, até porque ele é muito criticado, né, gente, por vocês. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as críticas a Dilma e também sobre desorganização da oposição. É dura a vida da oposição no Brasil. O governo Dilma Rousseff dispensa opositores, ele faz oposição a si mesmo. No Congresso, os principais adversários de Dilma são os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, ambos do aliado PMDB. E fora do Congresso, o grande crítico de Dilma é o ex-presidente Lula. A presidente Dilma está até se acostumando a essa realidade. Hoje, de passagem pelo Rio de Janeiro, os repórteres perguntaram a ela o que ela tinha achado do último surto de críticas de Lula. E Dilma fez pose de compreensiva. Diz que todo mundo tem direito de criticar, ainda mais o Lula, que sempre foi tão criticado. É contra esse pano de fundo que o PSDB se prepara para realizar a sua convenção nacional no dia 5 de julho. Esse deveria ser um momento de grandes definições para o principal partido da oposição no Brasil. Mas os tucanos têm uma certa dificuldade de lidar com este vocábulo, definição. Eles costumam dizer coisas definitivas, sem definir muito bem as coisas. O PSDB está fora do poder federal desde 2002. E em 13 anos
o partido não foi capaz de elaborar algo que se pareça com uma crítica construtiva, que aponte alternativas ao que aí está. Hoje o partido se limita a falar mal do governo, a criticar o governo. Isso os próprios governistas se encarregam de fazer. Hoje até o TCU já está falando mal do governo. Para complicar, aquela unidade do PSDB que se formou em torno de Aécio Neves na campanha do ano passado já não existe mais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se equipa para disputar esta vaga de candidato do partido à presidência da República em 2018. Essa receita que mistura divisão interna com falta de definição costuma levar um partido a muitos lugares, menos ao poder. Boa noite. CPI do Senado, que apura denúncias de fraudes bilionárias com impostos federais, convoca dirigentes de algumas das maiores empresas do país. Do setor automotivo foram convocados os presidentes da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Muan e Abicu Júnior, da Ford, Steven Armstrong, e da Mitsubishi, Aishiro Matsunaga. Também devem depor o vice-presidente do Banco Santander, Marcos Madureira, e o presidente do Grupo RBS de Comunicação, Eduardo Sirotsky Melzer. Segundo as investigações da Polícia Federal, na Operação Zelotes, as empresas sob suspeita teriam pago propina para anular ou reduzir multas no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A lista de convocados hoje inclui ainda ex-conselheiros do CARF e altos assessores da Receita Federal. A Operação Zelotes, iniciada em março, já comprovou prejuízos de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Auditores avaliam que o total da fraude pode ultrapassar 19 bilhões de reais. O juiz Sérgio Moro prorrogou por 24 horas a prisão do ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Salles, para decidir se aceita o pedido da Polícia Federal para converter sua prisão em preventiva e mantê-lo mais tempo detido. E mandou soltar 3 executivos ligados a Andrade Gutierrez. Hoje, a Camargo Corrêa anunciou a contratação de Arthur Coutinho para ocupar a presidência no lugar de Dalton Avancini, réu na Operação Lava Jato. Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. O país tem mais de 600 mil presos, segundo dados do Ministério da Justiça. Os dados são do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias e mostram crescimento de 161% em relação ao ano 2000, quando o país tinha 233 mil presos. Se mantiver esse ritmo, pode chegar a 1 milhão de presos em 2022. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O documento mostra ainda que, na média, cada estado tem 300 presos por 100 mil habitantes, mas em alguns estados essa proporção é maior. Em São Paulo, por exemplo, o número chega a 497 presos para cada 100 mil habitantes. Restaurada em 2013 ao custo de R$500 milhão aos cofres públicos, a fonte monumental na Praça Júlio Mesquita, no centro de São Paulo, já está abandonada. E segundo moradores, a obra sofre diariamente com o vandalismo. A fonte monumental, inaugurada em 1926, voltou a jorrar em 2013, após uma obra de restauração que custou R$500 mil. Para evitar furtos de peças e depredação, a solução foi instalar uma redoma de vidro. O cercado serviria de modelo para outros monumentos da cidade. Mas a alegria durou pouco. Há mais de 6 meses, a fonte não funciona mais. Em dezembro do ano passado, a nossa equipe veio aqui à praça e mostrou que já havia vidros quebrados. O problema não foi solucionado e aumentou. Agora, além daquele espaço por onde eu entrei, há outro aqui bem aberto para qualquer um entrar também. E sem proteção, a fonte monumental voltou a ser alvo de vandalismo. Tem mancha de tinta no mármore, cano quebrado e nem as famosas lagostas escaparam. As peças que eram de bronze e foram refeitas em resina também já estão quebradas. Se você vier à noite, continua o pessoal do crack e também os noias todos que dormem aqui dentro. Corrida de criança, sobem lá em cima da estátua. Quer dizer,
É depredação total, é descuido. Hoje tinha uma viatura da Guarda Civil por perto, mas Fernando diz que nem sempre é assim. Apesar de ter uma viatura bem próxima, que ela não está presente todos os dias, todas as horas, entende? Então está exposto, completamente exposto, como muitos lugares da cidade. Em nota, o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura afirmou que a fonte monumental teve o vidro quebrado por estar localizada em uma área de grande vulnerabilidade, mas que ele será substituído em breve. O órgão ainda disse que a reativação do monumento também deve ocorrer logo. Segundo o texto, uma empresa sinalizou um interesse em adotar a fonte por meio do programa Adote uma Obra Artística. Isso deve ocorrer nos próximos meses. A terça-feira começou ensolarada, mas uma frente fria chegou a São Paulo e provocou mudanças. Voltou a esfriar e o tempo deve ficar chuvoso. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Essa madrugada já deve ser mais gelada aqui em São Paulo, pois essa frente fria vem acompanhada também de um ar frio de origem polar. Com isso, as temperaturas sofrem queda em todo o estado. No interior, o sol ainda predomina e não há expectativa de chuva. Já aqui na faixa leste, essa frente fria, somada ao ar polar, deixa o tempo bastante fechado e chuvoso. Vamos ver algumas temperaturas? Em Marília, nessa madrugada, mínima de 13 e máxima só de 23 graus amanhã à tarde. Em São José do Rio Preto, no norte do estado, já fica mais quentinho, 26 graus. E aqui na faixa leste, faz só 21 graus amanhã na cidade de Campinas, 19 em Sorocaba e 18 graus em São José dos Campos. Para os paulistanos, esse tempo mais fechado, com chuviscos a qualquer hora, vai aumentar ainda mais a sensação de frio. Por isso é bom se agasalhar. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde só de 18 graus. Na quinta teremos breves aberturas de sol à tarde, mas a máxima não passa dos 19. E na sexta-feira a frente fria já leva a chuva embora, porém as temperaturas ainda ficam entre 11 e 20 graus. Onda de calor que atinge o Paquistão já matou mais de 700 pessoas em 3 dias. A maioria das mortes foi registrada em Karachi, a maior cidade do país, com cerca de 20 milhões de habitantes. A temperatura chegou a 45 graus e muitos problemas aconteceram na rede de energia elétrica, o que afetou o fornecimento de água. O governo decretou estado de emergência nos hospitais, convocou os médicos que estavam de férias e aumentou os estoques de remédios. O ciclista David Santos, que há 2 anos foi atropelado e teve o braço decepado e jogado em um rio, continua pedalando e aguarda ansioso a inauguração da ciclovia da Avenida Paulista. Quem conversou com ele foi a Bike Repórter Renata Falzoni. A ciclovia da Avenida Paulista é a antiga reivindicação dos ciclistas paulistanos. Desde as mortes de Márcia Prado em 2009 e Júlia Dias em 2012, marcadas pelas bicicletas brancas, o refrão é "Vai ter ciclovia!". Em março de 2013, a tragédia de David Santos, que sobreviveu mutilado após ser atropelado por um motorista embriagado, impulsiona ainda mais a pressão por esta ciclovia. Eu não morri, graças a Deus estou vivo, continuo pedalando. E eu acho que a minha parte nisso tudo foi a questão de sobreviver e fazer a conscientização das pessoas para que elas venham respeitar mais o ciclista e que venham entender que a gente precisa de um lugar para ter mais segurança, já que as pessoas não têm tanta educação. Não tem coisa mais importante do que a vida. Então esse é o porquê da ciclovia. A gente consegue fazer com que as pessoas socializem com a gente, faz com que as pessoas venham ver de outra forma, que é na forma que o ciclista vê, não na forma que o motorista vê um ciclista. Acho que tudo que eu passei é uma evolução. Acho que nada que vem acontecendo na nossa vida vem para destruir, sim para você ter conhecimento, para você ter prática e para você evoluir. Em vez de eu ficar em casa se queixando, se lamentando, questionando, eu fiz com que tudo que ocorreu se tornasse mais forte, com que viesse eu lutar por tudo que eu tinha de novo. Não é um fato triste, sim uma vitória, porque a gente conseguiu a ciclovia. Eu perdi um braço, mas quantas pessoas eu não consegui salvar com a perca do meu braço? Quantas pessoas não vão pedalar com segurança?
Então, de certa forma, eu não fui um caso banal. Eu fiz um bem para outras pessoas, mesmo que indiretamente. Alex Sivek, que atropelou David Santos em março de 2013, cumpre em liberdade 6 anos de prisão por lesão corporal culposa, a que foi condenado em primeira instância em junho de 2014. Além de embriagado, o motorista não prestou socorro. Uma mensagem sua para quem estiver te assistindo. Compre a bicicleta ou peça de presente a bicicleta e comece a andar de bicicleta, porque agora estão mudando a cidade de São Paulo. Então aproveite a mudança, mude com São Paulo também. A seguir, capital do Chile registra níveis alarmantes de poluição. Os aficionados por Star Wars já têm programa garantido em São Paulo. Lanchonete inaugurada na Zona Sul tem decoração e cardápio inspirados na saga. Chegou o Centrum Select Homem, para quem tem mais de 50 anos, com níveis ajustados de vitaminas e minerais e diversos benefícios para o corpo, incluindo energia para disposição dele. Novo Centrum Select Homem 50+. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Todo Seu, Rony Fon vai fuxicar com Esther Rocha. Você não pode perder. E ainda vai receber a cantora Georgia Brown para um musical que vai te arrepiar. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Santiago do Chile registra níveis críticos de poluição. As autoridades decretaram um estado de urgência ambiental. Com o tempo mais seco que o normal e as temperaturas elevadas, as autoridades tomaram medidas drásticas por causa da má qualidade do ar pela primeira vez em 16 anos. A administração municipal impediu a circulação de 40% do total de carros da cidade, além de determinar a paralisação de 1.347 fontes de emissões industriais e a proibição do uso da lareira, entre outras medidas. As aulas de educação física nas escolas foram suspensas. Quem conhece algum fã da série Guerra nas Estrelas sabe como eles são aficionados pelos personagens e por tudo que seja ligado aos filmes da saga. Agora eles têm um refúgio. No bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital, foi inaugurado recentemente um bar que é quase uma nave espacial. O Robson teve essa ideia do bar temático há 3 anos, mas ela só saiu do papel no dia 8 de junho agora. As paredes estão tomadas de sabres de luz e imagens que fazem referência à série de George Lucas. A ideia não era encher de personagens para a pessoa chegar e ficar cansado de olhar os personagens, sem ter o quadro igual tem no bar, que tem do primeiro até o sexto, né, contando de todas as séries, né? E a pessoa se sentir tipo se estivesse entrando dentro de uma espaçonave, assim, olhando as janelas como se estivesse viajando. Olha, até o banheiro tem uma decoração especial. Aqui, na Porta das Meninas, a Princesa Leia e mais aqui, Luke Skywalker para os meninos. E desse lado, Darth Vader, que com um sensor percebe a presença dos humanos e olha só, acende a luz vermelha nos olhos. O cardápio também é inspirado na saga que arrebata gerações desde 1977. O carro-chefe aqui é o hambúrguer com pão preto e molho especial. O nome do lanche? Darth Vader, o mais famoso personagem seduzido pelo lado sombrio da força. Mas e aí? O pão preto, ele é diferente, né? O pão preto dá uma ideia macabra, Darth Vader, isso é legal. No segundo dia que a gente abriu na terça-feira, a gente vendeu 2.200 lanches só dele.
Ok, até aí era um restaurante temático, recém-inaugurado, com um cardápio diferente, mas depois de alguns clientes aparecerem vestidos de personagens do filme e postarem as fotos na internet, tudo mudou por aqui. Teve gente que aguardou 2h40 na fila. Do almoço para o jantar, a fila só aumenta. E, de repente, como na ficção, um cliente especial aparece para o delírio, principalmente das crianças. Eu tirei foto com ele, fiz um monte de negócio, até apontei a espada pra ele. Mas por trás desse Stormtrooper, o soldado do filme, quem está? O Marcos. Mais um fã, só que aficionado. Quando eu soube da casa, eu fiquei muito aflito pra vir, né? Eu falei, nossa, cara, é a minha cara aquilo. Eu vou comer lá, mas eu quero ir fantasiado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o escritor esportivo José Roberto Toreiro responde tudo em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.